Bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem por aí? Por aqui também. Hoje nós teremos a correção extraoficial, claro, da prova realizada para a Prefeitura de Matinhos, criada, elaborada e aplicada pela Universidade Federal do Paraná, UFPR. Teremos correção das duas disciplinas aí que foram as pedras no sapato para muita gente, ou seja, raciocínio lógico e informática, certo? Muito bem. Eu não sei se a prova era a mesma, não tenho certeza da sequência das questões, mas nós vamos colocar aí uma por uma para você saber do que estamos falando. Então, dá uma olhada aqui, questão número 11. Num estojo escolar, há 10 lápis de cor, 4 vermelhos, 3 verdes, 2 amarelos e 1 azul, todos com o mesmo formato e tamanho. De olhos fechados, qual é o número mínimo de lápis que devemos retirar desse estojo para ter certeza que 2 deles são vermelhos e 1 é verde? Então, entendeu a ideia? Eu tenho um estojo escolar, não interessa o tamanho, retangular, circular, não interessa. Estão os 10 lápis lá, todos do mesmo tamanho e mesmo formato, ou seja, para evitar que você os reconheça pelo tato. E quantos lápis eu tenho que tirar no mínimo para que eu tenha certeza que 2 são vermelhos e 1 é verde? Então, vamos desenhar aqui na pedra. Claro, como eu não tenho caneta amarela, né, vou ter que desenhar só as iniciais. Então, vermelho, 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 vermelho. São 4 vermelhos. Que mais? 3 verdes. Verde, verde, verde. 2 amarelos. Amarelo, amarelo. E 1 azul. Certo? 10 lápis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certo? Muito bem. A pergunta é, se eu colocar a mãozinha lá dentro, quantos lápis eu tenho que tirar no mínimo para que eu consiga, nessa retirada aí, 2 vermelhos e 1 verde? Então, olha que inteligente que é isso. Você não precisa fazer continha nenhuma. Eu preciso tirar 2 vermelhos e 1 verde. Certo? Sim? Sim. Os outros lápis pouco importam. Então, eu tenho desses 10 aí, 3 são fixos. São 2 vermelhos e 1 verde. Certo? Os outros tanto faz. Dos outros tanto faz. Então, veja. Se eu tirar 1 azul, 1 amarelo, outro amarelo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ao todo, certo? Eu tenho que garantir 2 vermelhos. Então, eu tenho que garantir este cara aqui e tenho que garantir este cara aqui e 1 verde. Certo? Sim? Sim. O que eu poderia tirar para que dê essa combinação? Então, olha que coisa bacana. Se eu pegar esses 3 e tirá-los, eu já tirei 3 lápis aí, mas nenhum deles é o que eu quero, certo? Então, eu tirei 3. Mas se eu também tirar esses 3, eu tenho 6 lápis. Mas eu tenho 6, mas já garanti o meu verde. Certo? Sim? Sim. Se eu tirar mais 2 no mínimo, eu já garanti os meus 2 vermelhos também. Então, olha que bacana. 3, certo? 4, 5. 6 com o verde que eu tenho que garantir. Quantos? 6, 3, 6. 7 e 8 com os 2 vermelhos. Tanto faz eu tirar esses vermelhos. Mas se eu começar ao contrário, por exemplo, eu tirei 4 vermelhos. 4. 5, 6, 7. 7. 8 com o amarelo. Então, garanti os 2 vermelhos, garanti o meu verde. Os outros vermelhos estão sobrando, os outros verdes estão sobrando. Agora, imagine o seguinte. Eu peguei 4 vermelhos, peguei 1 verde, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, se eu tivesse tirado os 4 daqui, 3 aqui, seriam 7. Qualquer um que eu tirasse aqui, garantiria os meus 2 vermelhos e o meu verde. Entendeu a ideia? Então, como é que você faz? Não precisa nem fazer continha. Você olha só para essa distribuição dos lápis. Ah, mas eu vou fazer por porcentagem. Cara, a banca não está perguntando qual é a porcentagem de eu encontrar um lápis vermelho. Se a banca tivesse perguntado isso, seria 4 em 10 no primeiro lápis, certo? Porque eu tenho 4 vermelhos num total de 10. Para o segundo lápis, seriam 3 em 9. Que seriam só 3 vermelhos num total de 9. E lá para o terceiro lápis, que seria o verde, eu teria
3 lápis verde, num total de 8 ao todo. Não ajudaria nada a gente. Então, a velha frase é o seguinte, a pergunta é quantos lápis eu tenho que tirar no mínimo, não a porcentagem, quantos lápis. Então, olha que bacana, de novo. Eu tirei 2 vermelhos e 2 verdes, 4, vamos já garantir o que eu queria, que são 2 desses e 1 desse. O resto tanto faz, 1, 2, 3, o resto tanto faz, 4, 5, 6, 7, 8. O mínimo que eu tenho que tirar são 8 lápis, para poder garantir que eu tenha 2 vermelhos e 1 verde, certo? Portanto, letra E. Na questão 11, letra E. Boa, né? Boa. Esta questão 12, olha que porcaria que ficou o quadro. Aquilo que eu digo. Essa caneta vermelha tá uma imundície. Então, desculpem vocês de casa aí, essa borradeira que ficou aqui. Vou tentar limpar para o próximo bloco. Olha que vergonha. Essa caneta vermelha está muito ruim. Então essa vai para o vinagre já já. Questão número 12 diz assim. Uma produtora de eventos colocará à venda 2.400 ingressos. Então o total de ingressos, 2.400. Cada um custando 120 cruzeiros. Então isso a R$120 cada um. Esse é o total de ingressos, certo? Muito bem. Qual será o menor valor arrecadado com a venda de todos os ingressos, sabendo que até 40% desses ingressos podem ser vendidos com 50% de desconto? Então eu tenho, do total de 2.400, 40% deles será vendido por metade do preço, ou seja, R$60. Como é que eu sei que é metade do preço? Porque a banca disse que nos dará 50% de desconto. Quando é 50% de desconto, você tira 50%. Quanto é 50% de 120? A metade dele. Então 120 menos a metade, 120 menos 60, 60. A grande pergunta é qual vai ser o valor que eu vou ganhar? Então olha que bacana. Dos 2.400 ingressos a R$120, 40% eu vou vender a 60. Então a primeira coisa a perguntar é quanto é 40% de 2.400? 40% de 2.400 será. Sabe como é que faz isso, né? 40% de 2.400. 0, 0, 0, 0. 40 vezes 24. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 4, 16. Certo? 16. 4 vezes 2, 8 com 1 que estava lá, 9. Então, 960. 960 ingressos custarão metade de R$60. Então, eu terei ao todo 960 ingressos custando R$60 e o resto, o que sobrou dos 2.400, ou seja, 2.400 menos 960, que foram os ingressos que do desconto, esses aqui tem preço total, esse aqui tem preço descontado. De novo, esse tem preço total de 120, esse tem preço de 50%. Então, 2.400 menos 960 dá 1.440. Então, eu tenho 960 ingressos a 60 e 1.440 a 120. Quanto dá isso? 0, 0, 0, 0, 6 vezes 6, 36, sobe 57. Então, eu terei 57.600 dos ingressos a metade e terei 1, 2, 3, 4. 0, 8, 8, 2, 0, 4, 4, 1. 0, 0, 8, 12, 4, 7, 1. Só somar os dois agora. 1, 7, 2 e 800 mais 57.600. Isso dá 0, 0, 14, 7, 8, 9, 10, sobe 1, 7, 8 com 5, 13, 1, 230.400. Portanto, letra D. Entendeu a ideia? Então, insistindo, se a banca disse que eu tinha 2.400 ingressos para vender a R$120
E por uma questão aí de não só de promoção, mas é que idosos, cadeirantes e que mais crianças, estudantes, ganham meia entrada, e isso é 40% do total, 40% de 2.400 são 960 ingressos, certo? Vendidos a R$60. O que sobrou, o que falta para chegar em 2.400, eu vendo no preço total, ou seja, 2.400 menos 960, que dá 1.440. Então eu estou vendendo 960 ingressos ao preço de R$60 e 1.440 ao preço pleno, que dá R$230.400, letra D. Boa, né? Questãozinha boa. A Federal tem se mostrado bem legal nos concursos públicos e no vestibular. Eu conto aqui, a gente faz correção do vestibular. A gente fala que a Federal está ficando cada vez mais gente boa quando o assunto é matemática e também raciocínio lógico, que é o caso aqui. Certo? Essa aqui é boa. Uma das melhores, número 13, dá uma olhada aí na pedra. Nas últimas eleições realizadas em 2018, o município de Matinhos contava com 26.390 eleitores cadastrados no TRE. Assumindo que 54% dos eleitores são do sexo feminino e que 51 dessas eleitoras têm idade entre 16 e 44 anos, qual dos números abaixo mais se aproxima do número de eleitoras do município de Matinhos com idade igual ou superior a 45? Extremamente inteligente essa questão. Como tudo que a Federal faz, não tem pegadinha, ela é inteligente. Por quê? Total dos eleitores, 26.390. Então, total, 26.390. Certo? Isso é o que a banca deu. Isso é o que temos. Já disse isso várias vezes, tem que perguntar duas coisas para os enunciados. O que temos e o que queremos. O que temos é 26.390. Desses, quanto? 54% são do sexo feminino. 54% são mulheres. E elas estão na faixa de 16 a 44 anos. Então isso é muito inteligente o que a banca disse. 54% das eleitoras são mulheres. E desse total aí, 51% estão na faixa de 16 a 44 anos. A pergunta da banca é: qual dos números abaixo mais se aproxima das eleitoras, ou seja, das mulheres, que os homens não interessam para a banca, que tem mais de 45 anos? Igual ou mais de 45 anos. Extremamente inteligente essa questão. Mas veja que a banca, qual dos números mais se aproxima? Então o que você faz? Quando a banca fala mais se aproxima, você usa isso a seu favor. Aproxime isso também. Quanto é 26.390? Dá para dizer que é aproximadamente 26.400, concorda? Claro, não vai dizer que é aproximadamente 27.000 que eu vou ir dando na tua cara. 26.390 é mais próximo de 26.400 e não próximo de 27.000. Cuidado, a diferença para 27.000 seria ir de quase 610 pontos. Não, por favor. 26.390 é perto de 26.400, certo? A pergunta é quanto é, o que a banca quer? 54% disso. Então vamos lá. 54% são mulheres, então vamos lá. 54%. 0, 0, 16, vai 1, 25, vão 2, 4 vezes 2, 8 com 2, 10, 5, 0, 0, 5 vezes 4, 20, vão 2, 30, 32, 5 vezes 2, 10 com 13. 0, 0, 6, 5, 2, 4, 1. Como é 54%, se divide isso aqui por 100. Fica 14.256, certo? Então eu tenho 14.256 mulheres ao todo, certo? 14.256 mulheres, porque a banca disse, dos 26.390 eleitores de Matinhos, 54% são mulheres. Tá aqui. Então, achei as mulheres. 51% estão na faixa de 16 a 44. A banca quer saber quantas são as pessoas que estão acima dessa faixa. Então é muito óbvio. Se desse total aqui, 51% está na faixa, quantas estão fora da faixa? Obviamente é o que falta para 100.
Então as pessoas que a banca quer, na verdade, nós temos que calcular 49% desse total. Por que 49? 49 mais 51, 100%. Estamos aqui ao vivo e a cores, a caneta caiu, e vou ter que fazer uma mágica para pegá-la, que não tem frescura não. Aqui ao vivo e a cores tem disso. Então, lembrando por que 49? 51 estão na faixa de 16 a 44 anos. Como a banca quer acima de 45 e 45 inclusive, não pode ser esse 51. Tem que ser o que falta para chegar a 100. Então 49%. Só que é outra pegadinha bacana. Quanto é 49? Não é mais ou menos perto de 50? Então o que você faz? Você acha 50% disso daqui. Mas agora vem a pegadinha. Se fosse 50%, seria metade. Então, se aqui é 14.256, seria metade, 7.100 e pouco, certo? Se fosse 50%. Como é 49, ele é um pouco menor. Ele é um pouco menor do que 7.100. Então, o primeiro resultado que você encontrar lá, próximo de 7.100, é a nossa resposta. Então, de novo, a banca disse para você calcular aproximadamente qual é o valor que mais chega perto. Então, nós arredondamos 390 para 400. O 54 tem que usar 54 mesmo. Claro para todos? Sim. 14.256 ao todo. Então, são 14.256 mulheres votantes em Matinhos. Dessas, 51% estão na faixa de 16 a 44 anos. 16 a 44. A banca quer saber quantas tem de 45 para cima. Ou seja, se tem 51 aqui, tem 49% aqui, certo? Que é o que a banca quer. 59 é perto de 50, então olha que bacana. Se fosse 50%, seria exatamente a metade. Metade de 14.256, 7.128, certo? Mas como a banca quer menos que 50%, tem que ser menos do que 7.100. A única resposta é a letra C, porque a primeira é 6.191, é muito longe. 6.597 é muito longe. 6.983 está perto. 7.268 passa, 7.553 também passa. Então, letra C, 6.983. Viu que inteligente essa questão? Boa, né? Boa. Eu falo, a federal tem uma grande vantagem. Eles fazem que você realmente pense. Eles não é só continha pela continha. Continha até minha avó faz. Eles querem que vocês pensem, por isso que se chama raciocínio lógico. Certo? Muito bem. 14. Dá uma olhada nesse enunciado que inteligente. Sabendo apenas que a distância entre os pontos A e B é de 8 centímetros e a distância entre os pontos B e C é de 6 centímetros, qual dos valores abaixo não pode corresponder à distância entre os pontos A e C? Essa não tem como errar. Essa não tem como errar. Eu achei uma das questões mais bem elaboradas que a Federal já fez na história dela. A banca diz o seguinte. A distância entre os pontos A e B é de 6, ele é o menor, é de 8. Então fazer um pouco maior. Fazer um pouco maior o 8. A gente faz tudo aqui ao vivo, não tem essa frescura. Eu vou editar, não vou editar nada. A única edição que eu faço, que na verdade não é edição, é tirar o fundo, que para mim está como fundo azul, e daí eu coloco um fundo aí, que é esse que vocês estão vendo. Então, a única edição que eu faço é colocar o insert com o nome que é. A única edição que eu faço é essa. O resto vai como está. Então, do A ao B são 8 e do B até o C são 6. Então a pergunta da banca é, qual é das distâncias abaixo a única que não pode ser? Então aqui tem 8 e aqui tem 6. Se aqui é 6, tem que ser menor, né, ô cabeçudo? Aqui, chega esse horário, a gente fica meio com sono. Então, se aqui é 6, tem que ser menor do que o AB. Né? Qual das distâncias equivaleria a única que não pode ser? Então olha que óbvio. Se você for pensar num triângulo retângulo, e a banca não disse que era um triângulo retângulo, a banca disse que são dois segmentos. A distância entre A e B é de 8, e de B e C é de 6. Então o B é comum aos dois. Então AB vale 8 e o segmento BC vale 6. Daí muita gente ia pensar em Pitágoras, ia dar trabalho. Sim, sim. Por quê? Quem é AC? Bom, AC, todo mundo sabe, o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Todo mundo sabe disso. AB ao quadrado, 8 ao quadrado. BC ao quadrado, 6 ao quadrado. 8 ao quadrado, 64. 6 ao quadrado, 36. Meio óbvio, né? Se o AC
ao quadrado vale 100, o AC é 10. Ok. Então 10 é uma resposta. Só que o 10 não tem aqui. A banca fez de propósito. Então não é por Pitágoras, mesmo porque o 10 seria uma resposta. Então agora eu vou lhe fazer outra pergunta. Alguém disse, por acaso, no enunciado que estava em triângulo retângulo? Não, só disse que tem dois segmentos aí. Então aqui nós vamos desenhar o AB e aqui em cima nós vamos desenhar o AC. Certo? Então o AB tem 8, o BC tem 6. A pergunta da banca, quem é o AC? Então quem é esse cara aqui? Bom, esse cara obviamente se o maior tem 8 e o menor tem 6, claro que esse cara aqui só pode ser 2, certo? Se eles estiverem aí um em cima do outro. Então aqui está o AB e aqui está o BC, certo? Então a distância entre os dois é de 2, ok. Mas pense que esses caras vão girando assim, ó. Eles giraram, fizeram 90 graus, lembra? Que é o que a gente fez lá do Pitágoras. Mas se ele girar ainda mais, vai fazer 180. Aí que está o pulo do gato. A, B, C. Quem é o AB? A banca disse que é 8. Quem é o BC? A banca disse que é 6. Quem é a distância AC? A soma dos dois, 14. Claro? Só que vou contar uma coisa, 14 vai ser a maior distância. Por quê? Olhe bem. Quando os dois estão juntos, a distância é 2, certo? Porque um tem 8, o outro tem 6, a distância é 2. Daí só vai aumentando o ângulo, vai aumentando, essa distância vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Chega aqui a distância é 10. Por quê? Se esse é 8, esse é 6, a gente calculou que dá 10. Daí vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Chegou aqui, a distância é 14 entre esta ponta e esta ponta aqui. 14. Porque é a soma dos dois. Só que quando eu vou aumentando mais o ângulo, essa distância volta a diminuir. Então eu saio de 2, vou para 10, vou para 14 e começo a cair de novo. Então a distância nunca será maior do que 14. 14 é a soma dos dois. Portanto, a única resposta que está sobrando lá, letra E, número 15. Não tem como a distância ser 15, já que um tem 8, outro tem 6, 8 mais 6, 14. A distância nunca vai ser maior do que 15. Nunca maior do que 15, não, desculpe. Nunca vai ser maior do que 14. 14 é a distância máxima entre A e C, porque é a soma dos dois segmentos. Boa, né? Boa. Eu falo que a Federal só traz questões boas e não tinha que fazer, nesse caso, continha nenhuma. Eu só fiz o Pitágoras para mostrar que o 10 nem estava lá como resposta. Então não era por Pitágoras. Você tinha que realmente pensar na questão do ângulo que fariam os dois segmentos. Número 15. Ah, essa aqui, eu vou dar uma olhada aqui na pedra. Eu avisei que isso ia cair, dá uma olhada. A banca pergunta, qual o próximo termo da sequência numérica menos 3, 7, menos 13, 27, menos 53, 107? Então, olha que bacana. A banca nos deu uma sequência assim. Menos 3, 7. Já me perdi. Menos 13, 27. Menos 53, 107. A pergunta da banca, quem é o próximo? Então, 3 negativo, 7 positivo. 13 negativo, 27 positivo. 53 negativo, 107 positivo. Então é muito óbvio, né? 3, 7, 3, 7, 3, 7. Só pode terminar em com 3. Não adianta tentar chutar, porque a banca saberia o que você ia fazer e colocou todos com o número 3 no final. Então não adiantaria chutar. Tinha que fazer a continha mesmo. Olha onde é que está a dica. Vamos calcular a diferença entre os valores. Do menos 3 para o 7, eu tenho quanto de diferença? Então vamos ver. Se for do 7 para o 0, seriam só 7. Como ele vai até o menos 3, eu tenho que somar 3. Então a diferença entre os dois é 10. Então, olhe bem, como é que eu acho a diferença? 7 menos 3, que dá 7 mais 3, ou seja, 10. Certo? Quem é a diferença dos dois próximos? 27 menos 13. 27 menos 13 dá o quê? Quanto? 40? 40. Menos 13 menos 7. Quanto dá a diferença? Quanto? Isso, 20. Quanto dá a diferença aqui? Menos 53 até 27. 80. Quanto dá a diferença aqui? 107.
60. Vai dobrando. 10, 20, 40, 80, 160. Claro que a próxima diferença aqui será 320. Certo? A diferença entre os dois, 10. Entre os próximos dois, 20. Entre os próximos dois, 40. Entre os próximos dois, 80. Entre os próximos dois, 160. Óbvio que a diferença aqui será 320. Então, olha o que se faz. 320 menos 107. 7 para 10, 3. 0 para 1, 1 mesmo. Certo? Só que tem um problema aí. E agora? Como? 7 para 10, 3. 0 para 1, 1. 1 para 3, 2. Só que cuide. Esse era positivo, então o outro será negativo. Portanto, menos 213, letra D. Não tem como errar. Primeiro, mais, menos. Desculpe, menos, mais, menos, mais, menos, mais, menos. Então o próximo seria negativo. Certo? A diferença sempre eles é a partir do 10 e dobrando. 10, 20, 40, 80, 160, 320, que seria o nosso caso aqui. Pega 320 e tira 107 dele, sobra um 213. Mas como esse número tem que ser negativo, porque é nosso padrão, menos 213, portanto, letra D, extremamente inteligente e extremamente fácil. Não tem como errar. Boa, né? Boa. Mais uma, dá uma olhada na pedra, questão 16. Admita as seguintes proposições sendo verdadeiras. Todas elas são verdadeiras. Então diz assim: alguns candidatos estudaram raciocínio lógico para o último concurso. Todos os candidatos aprovados no último concurso estudaram raciocínio lógico. Ana não foi aprovada no último concurso. A partir dessas premissas pode-se inferir que... Então veja, a banca nos deu 3 alternativas, todas verdadeiras, todas consideradas verdadeiras. E a pergunta é: o que se pode inferir disso tudo? Então vamos lá, primeira coisa. Alguns estudaram RL. Alguns estudaram. Segunda premissa: todos os que foram aprovados, estudaram RL. Então veja, a primeira diz que alguns estudaram raciocínio lógico para o último concurso. A outra diz que todos os aprovados estudaram raciocínio lógico. E a última diz que Ana não foi aprovada. Ana não foi aprovada. Com base nessas três, o que você pode inferir? Olha que simples. Só tem uma frase que juntaria, não as três, mas as duas. A Ana, para nós, pouco importa. Então, quando se junta essas duas premissas, a primeira e a segunda, você pode dizer logo de cara que alguns alunos que estudaram raciocínio lógico foram aprovados. A única que diz isso é na letra A, que diz: alguns candidatos estudaram raciocínio lógico e foram aprovados. A pergunta é: por que a letra B não é a resposta? Alguns candidatos não estudaram raciocínio lógico. Não quer dizer nada. Não quer dizer nada essa afirmação. A terceira: todos os candidatos estudaram raciocínio lógico. Mentira. A banca diz lá na primeira afirmativa que alguns estudaram raciocínio lógico para o último concurso. Então a questão é: o último concurso, raciocínio lógico e estudar. Essa é o nosso trio. A letra A fala que alguns candidatos estudaram raciocínio lógico e foram aprovados. Verdade. Alguns estudaram raciocínio lógico e já que todos aprovados estudaram raciocínio lógico, você pode juntar as duas e dizer: alguns que estudaram foram aprovados. Certo? Então a letra A está ganhando mesmo. Agora a letra B disseram que alguns candidatos não estudaram raciocínio lógico. Ninguém falou que é desse concurso. Então essa cai fora. A letra C: todos os candidatos estudaram raciocínio lógico. Mentira, não são todos, alguns. Letra D diz que a Ana não estudou raciocínio lógico. Ninguém falou isso. A banca diz que a Ana não foi aprovada. Não é pelo fato de ela não ter estudado que ela não passou no concurso. Ela pode ter reprovado em outras disciplinas. E na letra E, não dá para afirmar que a Ana estudou raciocínio lógico, porque alguns estudaram, não todos. Então não dá para dizer categoricamente que a Ana estudou raciocínio lógico. Então a única alternativa realmente é a letra A. Certo? Boa. Essa aqui, uma das minhas preferidas. Dá uma olhada aqui na pedra, número 17. Diz assim: assinale a alternativa que apresenta a negação
negação da proposição, os 50 primeiros serão atendidos hoje e os demais devem retornar amanhã. Então, eu já disse isso várias vezes quando eu dou raciocínio lógico, quando a banca diz assim, os 50 primeiros serão atendidos hoje e os demais devem retornar amanhã. Qual é a negação disso? Então, eu tenho uma proposição composta, os 50 primeiros serão atendidos hoje e os demais retornarão amanhã. Qual é a negação disso? Você sabe, a negação disso é a aplicação de De Morgan. Nega a primeira, nega a segunda e inverte. Ou seja, os 50 primeiros não serão atendidos hoje ou os demais não devem retornar amanhã. Essa não tem como errar. A negação do e é o ou. E a negação das proposições faz com que eu fique negado. Então, supondo, essa aqui é a proposição chamada R. Quem é a negação de R? Negação de cada uma das proposições e fazer o E virar OU. Portanto, letra A não tem como errar, não tem nem continha para fazer. Boa, né? Muito bem. Questão número 18, dá uma olhada aqui. Diz assim, qual das proposições abaixo é logicamente equivalente à proposição? Se precisamos ser fortes, então vamos nos preparar melhor. É um caso típico, eu conto em sala todas as vezes equivalência proposicional. Quando eu dou raciocínio lógico, eu conto. Cuidem com equivalência, não é negação. A banca diz assim, se P, então Q. Quem é o equivalente? Não é negação. Muita gente acha que é negação e queima a cara. Quem é o equivalente? E inverte os caras de lado, certo? Mantém o C então e nega todo mundo. Então, olha que bonitinho. Equivalência proposicional do C então é você inverter as duas e negá-las. Diz assim, frase original, se precisamos ser fortes, então vamos nos preparar melhor. Quem é o equivalente? Se não vamos nos preparar melhor, então não precisamos ser fortes. Entendeu a ideia? Inverte os dois de lugar e nega. É equivalência, não é negação. Não é negação do C então, isso é equivalência lógica. Certo? Muito bem. Um idiota aí de moto, você que está escutando, assistindo essa correção, eu moro no centro de Curitiba e sempre tem um imbecil, ou vários imbecis que passam com a moto no último volume. Vocês sabem que isso, a partir de umas semanas para cá, isso é contravenção, isso é crime. Isso mostra o nível de QI das pessoas. O cara idiota passa com essa porcaria dessa moto. Muito bem. Questão 19, talvez uma das mais complexas. Dá uma olhada aqui, 3, 2, 1, 0. Uma pesquisa com os turistas nas principais praias de Matinhos, constatou-se que 74% das pessoas entrevistadas já tinham visitado a cidade anteriormente e 273 pessoas estavam na cidade pela primeira vez. Quantas pessoas foram entrevistadas nessa pesquisa? Boa, né? Vamos lá. Quem é o nosso universo? Não sei, é o que a banca quer. A banca quer saber quantas pessoas foram entrevistadas. Mas você há de convir que só tem duas coisas aqui. 273 estavam aqui pela primeira vez na vida, certo? Então, desse total de pessoas, 273 estavam pela primeira vez na vida. Pessoas que já tinham visitado a praia foram 74%. A pergunta é, e agora? Olha que inteligente essa questão. Eu tenho um total que eu não sei quanto é, justamente isso que a banca quer saber. E eu tenho 273 que nunca estiveram aqui, mas 74% dos entrevistados já esteve aqui. A pergunta, qual foi o total? Então olha que óbvio. 74% do total. 74% do total é a mesma coisa que escrever 0,74T, porque é 74%. Claro para todos? Entendeu? Então olha que fácil. Quem vai ser o total? O que tem aqui dentro? 273 pessoas que nunca estiveram em Matinhos, mais os 0,74% de T. Boa, né? Então olha que fácil. Ah, mas tem T aqui, claro. Então você pode fazer assim. T menos 0,74T igual a 273. T menos 0,74T dá o quê?
0 o quê? 26T. 0,26T será 273. Então o T será 273 por 0,26, que dá 1050. Extremamente boa essa questão. Extremamente boa essa questão. Inteligente, né? Questão bem inteligente. Então não tem como errar. Juro pra vocês, não tem como errar. Certo? Então 1050, letra B. Ah, mas eu não sei fazer. Claro que sabe. 273 é quase 270. 0,26 é quase 0,27. Ah, você está brincando. Claro, aqui ó. 207. Arredonde. Arredonde. Isso aqui é aproximadamente 1000. O único valor que tem aproximadamente 1000, bem perto de 1000, é a letra B. Boa, né? Tá bem. Entendeu como é que se pode usar certas coisas sem precisar fazer a continha com todas as 90 casas decimais? Tá aí, ó. Então não tem como errar. Eu tinha T ao todo 273, ou seja, número, 273 pessoas. Nunca foram a Matinhos. 74% do total de entrevistados já tinha ido e retornado. Mas eu não sei quanto é T. Então olha que bacana, eu tenho T aqui também. É só isolar o T. Boa, né? Boa. Cara, olha a nojeira que essa caneta vermelha faz. Então essa caneta vai embora mesmo. Digam tchau para essa caneta, ela vai embora. Pronto. Deixa eu ver só ver se é essa aqui, fazendo um cantinho para borrar aqui. Não. Essa é a caneta legal. Essa aqui vai embora. Tchau, caneta. Você foi embora. Pô, muito bem. Última questão, número 20. Dá uma olhada nessas figurinhas que a banca colocou. Considere a seguinte sequência de tabuleiros. Qual dos tabuleiros completa a sequência lógica acima? Então, você tem essa prova em mãos. Se não tem, você pode dar pausa e ficar olhando aí e perguntar, cara, qual dessas coisas birutas eu terei no próximo tabuleiro? Então, olha, vamos nos concentrar no comportamento do A. É um tabuleiro 4x4. Tabuleiro 4x4. O A começou aqui, depois veio para cá, depois veio para cá, depois veio para cá. Claro que o A só pode estar aqui agora. Muito óbvio. Daí você vai olhar as opções. O A está nessa posição nas letras A, B e D. Então, bom, não é essa que vai me ajudar. Daí você olha, por exemplo, a letra... Vamos escolher uma letra qualquer. Escolha a letra U, por exemplo. A letra U começou aqui, do primeiro tabuleiro. Depois veio para baixo, depois veio para cá, depois veio para cá. Então, o que a letra U está fazendo? Esse caminho aqui, ó. A letra U está aqui dentro. Começou aqui, veio para cá, veio para cá, veio para cá. Então, a próxima só pode ser repetir aqui. U do lado do A. Se você for olhar, não tem mais opção. É a letra B. Não precisa nem resolver o resto. Mas se quiser, dá uma olhada como é que as letrinhas se comportam. A letra E estava aqui, pulou uma, veio para cá. 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 Então a letra E tem que estar aqui embaixo. Realmente, a letra E está aqui embaixo na nossa opção. A letra O começou do lado da U. Então ela está sempre uma casinha antes. Ela estava aqui, 2, 3, 4. Onde ela vai acabar? Vai acabar aqui em cima. Realmente acabou aqui em cima, onde deveria. Exatamente a nossa resposta. A letra I está pulando de duas em duas. Então ele pula duas, vai na terceira. Estava aqui, pulou duas, veio para cá. Pulou duas, veio para cá. Pulou duas, veio para cá. Então, obviamente, ele vai pular duas e vem para cá. Não tem como errar. Não tem como errar. Raciocínio lógico na veia. Extremamente inteligente. Então, lembrando, o A só está dando a volta e descendo. O U está aqui dentro, dando a voltinha dentro dele mesmo. Dentro desse quadradinho. O U está do lado. O U está sempre atrás do U. Então, os dois estão um atrás do outro aqui. Ó. Se o U está aqui, o U está aqui. Se o U está aqui, o U está aqui. Certo? O E, de uma em uma, ele pula uma casa e vai na segunda. E o I, de duas em duas, ele pula duas e vai na terceira. Então não tem como errar. Portanto, letra B, corroborando. Boa, né? Muito bem. Raciocínio lógico, foi embora. Vamos agora para a informática, questão número 21. Eu não vou nem colocar a figurinha, porque não tinha. Nenhuma delas tinha figurinha, o que ajudou bastante. A Federal ajuda nesse caso. Informática, a banca não coloca a figurinha que nem outras. Então, diz assim, questão 21. Assinale a alternativa que apresenta a menor capacidade em bytes para armazenar 500 MB. Cara, isso aqui eu dou em sala. É o meu primeiro dia, quando eu falo em informática, eu falo isso.
Então a banca quer saber qual é a mínima capacidade para colocar 500 MB. O senhor sabe, deve saber, né? A senhorita sabe que a ordem é kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, certo? Quilo são 1024, então isso aqui é próximo de 1000 bytes. Mega é 1024 vezes 1024, dá 1.048.576, mas é mais ou menos 1 milhão de bytes, certo? Giga é mais ou menos 1 bilhão de bytes. Como a banca quer 500 mega, quer 500 milhões. O único lugar onde cabe 500 milhões, no mínimo, é em 1 giga, portanto, letra B. Não cabe em 1 kilobyte, porque 1 kilobyte são só 1000. Não cabe em 1 peta, porque 1 peta é muito grande, e tera também é muito grande, e hexa, que é a letra A, é muito grande. Então, o mínimo é 1 giga. Claro, para caber 500 mega, letra B. Sobre o sistema operacional Windows 7, versão português do Brasil, estando na área de trabalho, qual atalho para ser utilizado para abrir o Windows Explorer usando a tecla do logotipo do Windows? Então, essa aqui eu dou em sala. Todas as vezes eu dou em sala a mesma questão e eu falo, a Federal adora cobrar isso, e não deu outra. Não tem como errar. Para abrir o Windows Explorer, tecla Windows mais letra E. Não tem como errar, tecla Windows mais letra E de Windows Explorer. Letra D de dado. Boa, né? Boa. 23, outra que eu conto em sala também. Qual a funcionalidade usada para criar o layout? Ou, daí a banca coloca uma frase que é a frase-chave. Alterações de formatação em uma parte do documento, não é do documento todo, em uma parte só. Como se chama essa funcionalidade para eu criar uma formatação diferente em uma parte só? Obviamente que é quebra de seção. Hiperlink é para a página da internet. Referência cruzada é quando eu referencio uma coisa a ela mesma. Quebra automática de texto não tem nada a ver com isso. Quebra de página também não é o caso, quando você aperta Ctrl Enter. Então, quebra de seção. A partir de agora, essa seção, por exemplo, vai ser... Todo mundo era em formato retrato, agora vai ser paisagem. E daí volta a ser retrato. Então, quebra de seção, portanto, letra E. Sobre o Word 2007, versão português do Brasil, assinale a alternativa que apresenta a opção de realçar localizada. Aquilo que eu digo, a Federal adora cobrar onde estão as coisas. Página inicial, grupo fonte. Página inicial, grupo fonte. Aqui a banca disse onde estava, às vezes pergunta onde fica, então cuidado. Como é que ficaria um texto realçado? É óbvio, só pode ser a letra E. É aquele texto que você passa como se fosse passando com um marcador em cima. Sabe aquele marcador que você compra, aquele marcador amarelo ou laranja, ou você realçar o texto? Não tem como errar, a banca te deu essa questão. Então aqui tem taxado, tem sublinhado, tem de tudo aqui. Claro que é letra E, que é o realce. Uma das minhas preferidas. 25. O índice de massa corporal, IMC, é utilizado na avaliação do estado nutricional de uma pessoa, levando-se em consideração, entre outros fatores, o peso em quilos e a altura em metros do indivíduo, sendo calculado como o IMC, peso pela altura ao quadrado. Exatamente. Peso pela altura ao quadrado. A pergunta é, usando o Microsoft Excel 2007 na versão em português, qual a fórmula correta, onde o peso está na B2 e a altura na B3? Então o peso está na B2 e a altura está na B3. Então, se o peso está aqui, a altura está aqui, falta levar ao quadrado. Não vai colocar um 2 aqui, porque não tem como. Então, potência para nós é isso daqui. Eu conto isso em sala, todas as vezes quando o assunto é Excel. Então, isso está representado na letra C de casa. B2 sobre B3 ao quadrado. Boa. Com relação ao Microsoft Excel 2007, versão português do Brasil, assinale a fórmula que apresenta uma função sintaticamente correta. Onde que a fórmula está escrita da maneira correta. A única é assim, ó. Plan 1, exclamação A3, vezes Plan 2, exclamação o quê? A4. A única cuja síntese está errada, está certa, desculpem, é essa aqui. Para separar o nome da planilha. Porque pode ver, não se esqueça que o Excel, na verdade, eu já contei isso milhões de vezes em sala, o Excel é uma pasta, não passe vergonha, é uma pasta que tem N planilhas. Lá embaixo, quando você cria uma pasta nova, ele cria com 3. Essa é planilha 1, planilha 2, planilha 3.
Às vezes você não precisa delas, às vezes pode arrancá-las todas, mas tem que ter pelo menos uma, então guarde. Pelo menos uma planilha tem que estar lá. Então olha que bonitinho. Caso você queira referenciar, estando na planilha 1, alguém da planilha 2 ou da planilha 3, você coloca o nome da planilha e uma exclamação logo depois para dizer que isso é uma planilha dentro daquela pasta. Claro para todos? Então a única síntese correta, letra A. 27. Qual funcionalidade, utilizando-se o Internet Explorer 11 com buscador Bing, impede que imagens, textos e vídeos para adultos sejam exibidos nos resultados de pesquisa? Não tem nada a ver com a letra B em private. Em private é aquilo que evita que os cookies, cache e histórico sejam gravados naquela máquina. Não tem nada a ver com isso. Isso se chama navegação segura ou pesquisa segura. Letra D. Como diz o Google no Safe Search ou pesquisa segura, algumas coisas são proibidas. Por exemplo, não aparece gente nua, não aparecem palavrões. Então, essa pesquisa segura se habilita no IE e nos outros navegadores também, certo? Então, pesquisa segura, letra D. Esse aqui é boa, 28, uma questão mais teórica, diz assim. Sobre tipos de grupos no Google Fórum de Perguntas e Respostas, nas configurações pré-definidas, considere as seguintes afirmativas. Número 1. Os tópicos podem ser marcados como resolvidos ou classificados pelos usuários. É verdade. Você faz uma questão lá, como é que eu faço para configurar meu telefone Samsung, blá blá blá. Ah, você faz assim, faz assim, faz assim. Daí um outro cara, não, é melhor fazer assim, fazer assim. Ah, obrigado, resolveu. Você marca essa opção como, ele chama aqui de resolvido. Então, ninguém mais posta nesse tópico, já está resolvido. Então, você pode classificá-los, arquivá-los ou resolver, verdade. 2. As pessoas devem postar usando a interface da web, mas ainda podem receber atualizações por e-mail, verdade. Quando você usa os fóruns, você tem que usar o sistema web para isso, ou seja, usa um navegador com o sistema do Google Grupos lá. Mas as notificações virão por e-mail, verdade. 3. Os tópicos podem ser atribuídos a outros membros e tratados como tarefas que podem ser resolvidas ou retribuídas. Mentira, isso não é um gerenciador de tarefas. Tópico é tópico. Se você que escreveu, você que escreveu. Eu não vou dizer que foi outra pessoa que escreveu no meu lugar. Então, 3 está errada. Certas apenas 1 e 2. Letra B. 29. Pena que na prova da Prefeitura de Curitiba, que aliás, se você for fazer essa prova, 98% do que eu disse está aqui, vai cair, mas pena que essa prova da Prefeitura não engloba esse tópico, mas eu digo em sala, em todos os outros cursos, mais um idiota com a moto no último volume, aquilo que eu digo, QI baixo é uma coisa muito, dá pena, QI baixo é uma coisa muito triste, a sensação de você tem que se mostrar para o mundo, mas enfim. Então, isso quando eu falo em sala. Ao acessar o Internet Banking, percebeu-se que o site não estava utilizando conexão segura, ou seja, não tinha HTTPS. O suporte verificou que um serviço de DNS do computador estava redirecionando de forma transparente para uma página falsa. Então a pergunta é, como que é chamada essa ocorrência quando você entra numa página, por exemplo, do Internet Banking e não é a página que você queria? Claro que isto é farming. Quando a banca deu lá DNS. DNS é aquele sistema que transforma endereço IP em nome e vice-versa. Mas quando a página não é segura e tem DNS apontando para outro lugar, você está sendo vítima do farming, que pega o DNS que está na sua máquina, evita que você computador, pergunte para o DNS do seu provedor, qual é o endereço da página do banco tal. Ele evita que faz isso, ele pergunta para a sua própria máquina, mas lá tem um endereço falso, então ele redireciona para uma página falsa. Então essa ameaça chama-se farming. Não tem nada a ver com vírus, não tem nada a ver com sequestro de máquina, não é ransomware, e muito menos fraude de antecipação de recursos. Então, letra D. 30, última. Sobre políticas específicas de segurança. O termo de uso ou termo de serviço, isso tem tudo que é site, tem no Facebook, tem no Google, tem em tudo que é lugar. É um documento que define as regras de uso dos recursos computacionais, os direitos e as responsabilidades de quem os utiliza, e as situações que são consideradas abusivas. Esse conceito se refere à política de uso aceitável, não precisa nem entender. Cada vez que você abre uma conta, por exemplo, no Facebook, ou no Instagram, ou em qualquer outro desses sites, tem lá, política de segurança, blá, blá, blá. Daí tem um canto lá, eu aceito. Se você marcou lá, eu aceito, é porque você aceitou. Letra A. Não tem como errar. Termos de serviço, se você aceita, você está dizendo para o site que isso vai agir em conformidade. Agora, se no Facebook colocou fotos, ou vídeos, ou textos que ofendam alguém, minorias ou pessoas, você pode ser punido primeiro com uma advertência, depois com a suspensão definitiva da conta.
Então, aceitável. Não tem nada a ver com confidencialidade, privacidade, integridade e não repúdio. Isso eu conto lá em sala, quando o assunto é segurança, ou seja, os 5 pilares da segurança que nós chamamos lá de cidadão. O uso aceitável tem a ver com justamente o que a banca chama de termos de uso ou termos de serviço. Certo? Tem dificuldade em entender isso? Entra lá, facebook.com/TOS, T-O-S, Terms of Service. Dá uma lida lá, está em português, se o seu Facebook estiver em português, certo? Então vimos todas as questões de informática e raciocínio lógico, foi uma bordoada na moleira, mas foi uma prova tranquila. Dá uma descansada, respire profundamente, porque agora eu vou, mas não volto. Se precisar de ajuda, grite por esse e-mail aqui, certo? Grande abraço, fui!